sabes o que é que eu estou a fazer aqui? Não. Eu estou a perguntar às pessoas se elas sabem o que é o Evangelho de Jesus. Tu sabes o que é? Não. Tu consideras-te boa pessoa ou não? Cara, isso é muito... Eu não sei, porque isso depende muito. Tem dias que a gente não tá tão boa pessoa, sabe? Tem dias que a gente não tá pra conviver com outras pessoas, mas eu acho que sim. É verdade, eu concordo plenamente. Há dias em que eu só quero estar na minha cama e por favor não me chateiem. É mesmo assim, sem dúvida. Esse aí é o nosso padrão, né? O meu padrão é o quê? É a maneira como eu sou e eu vou conseguir olhar para as pessoas à minha volta e dizer assim, eu sou melhor do que aquela, mas aquela é realmente melhor do que eu. Esse é o nosso padrão. Mas no padrão de Deus, as coisas diferem um pouco, ok? Ele tem um padrão moral, normalmente as pessoas conhecem como 10 mandamentos, mas esse padrão moral é que nos faz entender mesmo se nós realmente somos boas pessoas ou não. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. Então repara aqui, eu vou fazer um teste no padrão moral de Deus, ok? Aceitas? Sim. Uma vez disseste alguma mentira na tua vida? Sim. Tu és muito expressiva. E, exatamente, todos nós dizemos várias mentiras. Então o que é que nós chamamos uma pessoa quando ela mente? Mentirosa? E o que é que tu disseste que tu és então? Mentirosa. Alguma vez roubaste na tua vida? Não. Mesmo uma coisinha pequena que seja. Mas como tu disseste que és mentirosa agora, eu posso não acreditar. Não, estou a brincar. Eu acredito em ti. Alguma vez desejaste alguém de maneira sexual, não sendo casada com essa pessoa? Vale famoso? Vale, claro. Ah, com certeza, um monte. Alguma vez blasfemaste do nome de Deus? Ou seja, disseste o nome de Deus em vão? Sim. Isso no Antigo Testamento, só para tu teres noção, era digno de morte. E no Novo Testamento nós temos essa graça de não morrermos por causa disso. Mas a Bíblia diz que esse tempo que passa e nós não somos castigados por esse tipo de coisas é uma misericórdia de Deus, é graça de Deus. Então repara, no padrão de Deus tu disseste que és mentirosa, né? Que já adulteraste no teu coração por causa desse desejo e já blasfemaste o nome de Deus. Então se hoje fosse o julgamento de Deus, tu serias culpada ou inocentada? Diante de tudo isso que você me perguntou? Do padrão de Deus. Eu acho que culpada. Culpada, sem dúvida. Todos nós. Céu ou inferno? Eu iria... Assim, eu acho que eu não sou uma pessoa tão ruim pra ir pro inferno e uma pessoa também não tão boa pra ir pro céu. Eu entendo o que tu estás a dizer, mas repara, no padrão de Deus, não há o tão ruim ou tão bom, entendes? Não existe o meio termo. Ou é ou não é. Entendes o que eu estou a dizer? No padrão de Deus, ele é santo. Ele não é um pouco santo. Ele é santo, ele é justo, ele é puro. Entendes? Então, nesse padrão dele... Mas inferno. Inferno, claro. Tu, eu, todas as pessoas deste planeta. Nós estamos todos nessa situação. Isso não te preocupa pensar numa morte eterna? Não é algo que te preocupe? Neste momento que nós estamos a falar. De fato, assim, é preocupante. Eu acho, assim... Eu cresci numa igreja católica, né? E ao longo do tempo, assim, que eu fui crescendo, sim, eu fui me desviando. Mas não de uma forma ruim, assim. Eu acredito em Deus, eu mantenho ele no meu coração, porém eu não frequento a igreja. Eu entendo o que estás a dizer. E de facto a igreja católica, ela ensina-nos a cumprir algumas coisas para alcançar essa salvação. Só que isso de facto não é o que está na Bíblia. Se tu vires bem aquilo que tu disseste assim, olha, eu às vezes tenho bons dias, outras vezes tenho maus dias, mas no padrão de Deus não é assim. É impossível eu agradar a Deus ou tu agradares a Deus, entendes? Porque nós vamos sempre acabar por pecar, sempre. Então qual é o problema aqui? O problema é que a Bíblia diz, em Tiago, está lá escrito assim, olha, aquele que comete um delito que seja nesse padrão de Deus, já cometeu o delito de todo o padrão. Porquê? Porque aquele que diz não matarás, também diz, não cometerás adultério. Então, se nós fomos falhos num padrão, já fomos indignos para com ele, desonestos, neste caso, desobedientes, entendes? Essa desobediência, como por exemplo Adão e Eva, que foi uma questão de uma maçã, um pequenino pecado, mas não foi o facto de ter comido maçã ou ter comido outra coisa qualquer, foi o facto de desobediência. E isso é o que nós pensamos, e esse é o padrão de Deus. Então, Emanuele vê que nós estamos aqui num patamar. Eu fico com medo mesmo dessa questão, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ter a vida eterna. E tu sabes aquilo que Deus fez para que nós tivéssemos então essa vida eterna? Sim. O que é? Ele se sacrificou, né? Ele enviou o seu próprio filho. Não no sentido de nós termos que levar esse peso todo que o filho levou, não. Ele sacrificou o seu próprio filho para que tu, Emanuele, e eu, não levemos mais esse peso. Então a obediência que vem
de Deus agora é uma obediência por gratidão. Deus, eu estava condenado ao inferno, mas tu enviaste o teu próprio filho para morrer por mim, pela Emanuele e por todas as pessoas que te aceitam. A todos quantos recebem a Cristo Jesus, ou seja, entendem o seu evangelho, praticam o seu evangelho, Jesus Cristo dá o poder dessas pessoas serem feitas filhos de Deus. E repara que o escravo, ele fica na casa do seu senhor, mas depois disso, ele não recebe herança. E nós, quando não temos Cristo, nós somos escravos. Nós somos escravos de nós próprios, escravos dos nossos prazeres, dos nossos maus pensamentos. Mas em Cristo Jesus, o que acontece realmente é essa transformação de vida. É como se fosse um nascer de novo. Nós passamos da morte dos pensamentos, da escravidão, para a vida, porque agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. E aí vem a herança. E essa herança é a vida eterna. Repara que se nós formos pensar nas nossas próprias atitudes, Emanuele, a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Então repara, se a morte é um merecimento e nós todos estamos nesse pecado, então nós precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de nós próprios, porque nós não vamos conseguir. Então é isso mesmo que tu disseste. Deus enviou o seu filho para morrer por ti e por mim, para que agora a nossa mente se transforme por meio deste evangelho, que significa boas novas, boas notícias, e aí nós possamos então entender, ok, é isto aqui. Então quer dizer que Deus me amou, enviou o seu filho para morrer por mim, e isso aí é belo. Isso dá vontade de chorar, obviamente, mas a Bíblia diz que todo aquele que comete mentira, adultério e todas essas demais coisas não entrará no reino dos céus. Então isso é tão importante, e é tão importante isto de tu estás a ouvir. Eu agradeço realmente o teu coração aberto para esta conversa. É tão importante que eu te quero dizer. Então, o que é que tu tens que fazer para então teres a vida eterna? Tu sabes? Olha, não. Normalmente as pessoas dizem que nós temos que nos arrepender, não é? Mas repara aqui. Repara se tu fizeres... Imagina que tu roubas alguma coisa, vais a tribunal, só que agora tu dizes assim, senhor juiz, eu peço perdão, ok, não vou... Isso não resulta. Nós vamos ter que pagar por aquilo que nós fizemos à mesma. E lembra-te que o pagamento do pecado é a morte. Então, o que é que nós temos que fazer realmente? Obviamente, arrepender, sim, mas não é isso que nos salva. O que nos salva realmente é crer em Cristo Jesus. Apenas isto, crer. Porque a transformação sincera, ela vem de dentro para fora. Então, se nós crermos, nós temos então uma transformação sincera. E, Emanuele, a nossa vida muda completamente. Obrigado por me estás a ouvir. É só isto mesmo que eu te quero dizer. Se puderes, lê o quarto livro do Novo Testamento, chama-se João. Esse livro mudou completamente a minha vida. Eu era mentiroso, hipócrita, muito arrogante. E esse livro fez-me derramar completamente e chorar muito. Então eu agradeço. Eu posso orar por ti rapidamente? Por favor. Ok. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela vida da Emanuele, por ela estar tão disposta a me ouvir aqui. Obrigado, Senhor. Eu peço que a tua verdade, a tua palavra esteja no coração dela e que haja uma real transformação, que ela já não seja mais escrava dos seus próprios pensamentos ou vontades humanas, mas que ela seja realmente tua filha. E isso é só por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por ela, Pai. Obrigado, Senhor, por tu enviaste o teu Filho amado. Eu então agradeço por esta oportunidade de estar a falar com ela e dela estar a falar comigo, claro, mas para a tua honra e glória que assim seja. Todos os passos dela então que sejam guiados por ti e que a Bíblia Sagrada seja o padrão para que ela entenda que o consolo vem de lá, a felicidade vem de lá e a tranquilidade vem de lá, embora as aflições que nós tenhamos neste mundo. Obrigado, Senhor. Abençoa-a grandemente em nome de Cristo Jesus, eu peço. Amém. Amém. Emanuele, muito obrigado por teres ouvido. Eu fico grato pela tua disponibilidade mesmo a me ouvir e estar com o coração aberto. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Vais pensar nisso? No que eu estou a dizer? Com certeza. E quando é que tu vais... E quando é que tu vais Sei pensar? lá, a partir de agora. Foi muito bonito que, sei lá, tocou mesmo, sabe? E eu já tava afastada há um tempinho da igreja. E eu tava passando por algumas coisas. E agora você veio, falou e de fato tocou meu coração. Talvez eu volte pra igreja assim, sabe?
Graças a Deus. Pra ver se a minha vida, sei lá, vai pra frente. Porque depois de que muitas coisas aconteceram pra mim, parece que empacou, sabe? Parece Yeah. que tocou bastante agora. Então, provavelmente eu vou voltar. Graças a Deus. Lembra-te de uma coisa, nós não vamos para o céu pelas nossas próprias obras. E infelizmente o catolicismo prega isso. Prega que nós temos que fazer coisas para chegar ao céu, mas tu, por ti próprio, tu entendeste que não é possível, porque nós somos falhos pecadores. E só Cristo Jesus é que fez isso. Oh, Emanuel, eu estou tão feliz. Muito obrigado por tu teres ouvido. Obrigada a você.